Vamos fazer mais um vídeo rápido. Não sei se vai ser tão rápido assim, não, que tem muita coisa para falar. Mas antes de iniciar, vamos dar uma oração e aquela saudação, né, que nós estamos trazendo agora. Amados meus, queridos meus e amados de Deus, queridos meus e amados de Deus, nesse momento vou fazer uma reflexão de algumas coisas que têm tomado conta às vezes da internet, principalmente está pendendo muito para o lado político, mas eu não quero me ater mais no lado espiritual, sem ir para o lado político da questão. Mas antes vamos fazer uma oração rápida só para podermos iniciarmos. Vou iniciar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos inimigos. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Pai querido e soberano, nesse momento que nós estamos vivendo, Senhor, dessa pandemia, que graças a Deus tem iniciado uma queda, Senhor, mas nós cremos, Senhor, que o seu povo que está clamando por Ti, o Senhor tem ouvido, Senhor, os nossos louvores, os nossos clamores, as nossas súplicas, Pai. Pai, que o Senhor fortaleça, Senhor, os médicos, os enfermeiros naqueles hospitais, e que o Senhor dê bom ânimo, Pai, para os pacientes, para que eles venham se recuperar, e que o Senhor derrame bênçãos e curas em cada hospital, em cada leito de enfermaria, em cada UTI, independente se a enfermidade for a Covid ou não, Senhor. Nós clamamos por todos. Nós só estamos mencionando a Covid como especial, que é um momento, é o que mais tem afligido a população em geral, Pai. Mas que o Senhor nos conceda, Senhor, o seu perdão, a sua misericórdia, Senhor. A palavra diz que é infinita a sua misericórdia. Por isso nós clamamos pela sua misericórdia, Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Nós temos vivido tempos difíceis, amados. Eu vou dizer assim, quando um líder religioso, eu não vou nem me referir a essas pessoas como os pastores, porque eu não vejo essa questão como parte do pastoreio. Aliás, desde que seja uma visão tomada de outra forma, mas quando esses líderes deixam de pregar a paz, a salvação, o amor, para pregar guerra ou justiça humana, corremos risco de desviarmos do Evangelho. E nós vemos hoje, vou dizer assim, no meio evangélico, nem vou dizer o meio evangélico, porque pode parecer que são todos os evangélicos, vou dizer a comunidade, porque o verdadeiro evangelho é aquele cristão, mas a comunidade evangélica, essa que tem feito acordos políticos, que tem feito que tem convocado esse tipo de guerra, vamos dizer assim, a comunidade evangélica, ela está em guerra declarada contra a comunidade LGBT. Então, e outras letras mais, né? Que eles vão só acrescentando letra e cada dia parece uma coisa a mais, mas vamos nos ater aqui, né? Eu não vejo nada disso como parte do cristianismo, como parte do cristão. Às vezes as pessoas se baseiam em algum ensino bíblico, mas nós vemos isso hoje muito, vamos dizer assim, no geral. Em todas as áreas alguém quer usar algum termo bíblico para levar alguma vantagem.
Mas nós, como cristãos, temos que condenar o pecado, assim como Jesus fez, né? Condenar como pecado, mas não o pecador. Tem uma diferença muito grande. A gente deve condenar a prática pecaminosa, não a pessoa que pratica aquele pecado. Porque se nós formos buscar na Bíblia, Jesus ele diz que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. E quando você pega a passagem da mulher adúltera, que era uma pena, né, prevista para apedrejamento, Jesus ele sabia, ele conhecia o interior de cada uma daquelas pessoas. Por isso que ele diz: atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Quando nós partimos para essa questão de querer julgar, atirar a pedra, será que nós estamos sem nenhum pecado? Nós estamos limpos o suficiente para julgar e tampar pedra nessas pessoas? Ah, mas o que elas fazem é uma coisa horrenda, que é isso, aquilo. Tudo isso a gente deve colocar para quem é evangelho, para quem está realmente a fim de pregar o evangelho, nós devemos pregar para essas pessoas. E existe uma coisa muito... Eu li um livro hoje não, né? Esses dias para trás, eu li um livro e ele diz a respeito disso. Então hoje nós estamos criando essa guerra, esse distanciamento às vezes de pessoas, às vezes a pessoa tem alguém na família e aquilo incomoda, que a pessoa às vezes chega até a desviar da igreja, ou o número de desigrejados tem aumentado às vezes muito por isso, porque as pessoas estão julgando o pecador e não o pecado. A comunidade evangélica, o meio evangélico, as igrejas às vezes tiram para condenar o pecador, ao tempo que o pecador deveria ser cuidado, ser chamado, tratado e cuidado daquela doença que é o pecado que está nele. Então, porque a pessoa que é o homossexual, aí entra em várias discussões se é de natural da pessoa, se aquilo é meio de criar, um modo de criar, o que já nasce com a pessoa. Indiferente disso, o que nós temos que saber é que a pessoa ela pode ter aquela inclinação homossexual, que é o desejo homossexual, o desejo de ter relação com a pessoa de outro sexo, do mesmo sexo, e não praticar e viver uma vida de celibato. Então, o que a gente deve fazer? Por isso que a gente deve ter cuidado, porque às vezes a pessoa ela tem essa tendência homossexual, mas ela quer vir para o meio, mas de vez no meio abraçar essa pessoa, o meio muitas vezes condena, julga, e essa pessoa vai sentindo cada vez mais acuada, até a ponto dela não se sentir acolhida naquele lugar, porque a todo momento ela ouve, às vezes até de cima do púlpito, uma palavra de condenação, de vez de uma palavra de ajuda, de auxílio e de cura. Nosso texto para reflexão está em Romanos 12:19, que diz assim: amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. No versículo 20: pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, se você partir para o mesmo nível de embate, de luta, de disputa de terreno, de área com essas pessoas, você vai acabar combatendo o mal com o mal. E a palavra diz para a gente combater o mal com o bem, que a vingança, ela pertence ao Senhor, a vingança, ela não pertence a nós. E a palavra que ela diz: se o seu inimigo tiver fome, não está falando do seu adversário, é do inimigo mesmo, aquela pessoa que você às vezes odeia, tiver fome, que você deve dar de comer. Então, por que
que a comunidade evangélica tem que ficar brigando com a comunidade LGBT, com propaganda de uma rede de comida, de fast food. Então a gente deve, eu não sei se é isso que é a palavra mesmo, acho que é algo parecido assim. Então a gente deve ter cuidado com isso, porque a gente entra às vezes numa briga, num terreno, numa área que a gente não domina, que a gente não conhece, às vezes, muitas das vezes a gente não conhece, e a gente entra julgando uma questão que nós não estamos aptos a julgar. Então a gente deve apresentar essas pessoas para os evangelhos, mostrar que ali no nosso meio existe amor, não ódio. Quando você coloca ódio, você se iguala, ou às vezes fica até pior do que essas pessoas. Quando nós queremos vencer o mal com o mesmo nível, ou até com um nível maior esse mal, nós não estamos vivendo o evangelho. Nós podemos até termos boas intenções, mas existe um ditado que diz, né? De boas intenções o inferno está cheio. Paulo diz em Romanos 7,19: pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Será que quando nós vamos para o julgamento, para o pré-julgamento, para o preconceito com essas pessoas, nós estamos fazendo o bem que a gente quer ou o mal que a gente não quer? Então, a nossa carne, muitas vezes os julgamentos nossos são influenciados pela carne. A nossa carne, ela tem influência muito grande na gente. Às vezes, quando a gente diz carne, as pessoas pensam que é só algo da carne, corpo, carne, sangue, ou já pensam só que é algo voltado pelo lado do sexo, pecado, nesse lado sexual, que a carne tem muito a ver com o sexual. E não é nada disso. A carne é a nossa humanidade caída, é a nossa queda, é o pecado que está entranhado em nós. Isso que é a carne que a Bíblia refere. Então, nós somos movidos pela carne, por esse pecado que está entranhado em nosso corpo. Essa é a diferença. Nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 7,51, fala um pouco sobre a justiça dos homens, como que nós somos fracos. Diz assim: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resiste ao Espírito. Qual dos profetas dos seus antepassados vocês não perseguiram? Isso aqui é Estevão falando, antes dele ser apedrejado. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangiram os dentes contra ele. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor, receba o meu espírito. Então, olha como é que a nossa justiça do homem, ela é falha. Aqui, a justiça do homem pré-julgou Estevão, que era um homem santo, um homem de Deus, e apedrejou até a morte Estevão. A mesma justiça dos homens condenou Paulo. O apóstolo Paulo foi apedrejado. Em Atos 14:19 diz: então alguns dos judeus chegaram em Antioquia e de Ícaro e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo, arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Então, o julgamento humano, ele é repleto de falhas. Nós devemos ter muito cuidado com esse julgamento humano. E o que eu quero dizer com isso? É que o nosso senso de justiça, ele está contaminado pela nossa carne, como eu disse, né? Então, nós devemos ter cuidado quando nós vamos partir para esse tipo de luta, de guerra,
com algo que não pertence, que não nos pertence? Para que você vai entrar numa guerra que não te pertence? Nós vemos aqui olha o que Jesus diz a respeito de quem não quis ouvir o Evangelho. Quando você vai pregar para essas pessoas, se elas não querem dar ouvido, se elas não querem se convencer, olha o que Jesus diz. Para quando você vai pregar para alguém que não quer dar ouvido para o Evangelho. Mateus 10,14 diz assim: se alguém não vos receber, nem ouvir a vossa palavra, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que daquela cidade. Que é para nós não... Aqui Jesus tem a passagem, né, que os apóstolos falam: Senhor, você quer que nós mandamos descer fogo do céu para que consumam eles? Não é isso que é a nossa missão aqui, não é para isso que nós somos chamados. Aqui Jesus não fala para quando eles saírem, não. Eles não querem, abandone eles, não deixa nada, não carrega nem um pó deles e não deixa nada do que é seu para eles, já que eles estão resistindo a esse Evangelho. Agora, olha como nós devemos deixar a justiça de Deus por conta de Deus, que Deus não falha na sua justiça. Quando nós queremos fazer nossa justiça, nós erramos. Olha o que diz sobre a justiça de Deus. Deuteronômio 16:19 diz assim: não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa do justo. Então, para a gente ter cuidado, para a gente não perverter a justiça. Em Números 16:24 diz: diga à comunidade, aqui é Deus exercendo a justiça dele, diga à comunidade que se afaste da tenda de Corá, Datã e Abirão. Eles se afastaram da tenda de Corá, Datã e de Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam de pé à entrada de suas tendas, junto com as mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Assim que Moisés acabou de dizer tudo, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu-se a boca e engoliu, juntamente com sua família e todos os seguidores de Corá, e com todos os seus bens. Então veio o fogo da parte do Senhor, consumiu 250 homens que ofereciam incenso. Essa palavra deixa clara que nós não precisamos, quando for necessário, a Deus levanta homens que for para fazer justiça, mas infelizmente a maioria das vezes que Deus levanta homens para fazer justiça, essa justiça é exatamente contra o seu próprio povo, assim como ele levantou Nabucodonosor para fazer justiça com quem? No seu próprio povo que estava rebelando-se contra ele. Entendeu? Então nós devemos ter esse cuidado de não de querermos a nossa justiça. Em Levítico 10:1 conta a história dos filhos de Arão que apresentaram fogo estranho para o Senhor, também foram consumidos. Mas por quê? Porque eles apresentaram algo para o Senhor que não pertencia a Deus. Ou seja, Deus ele não mandou que Moisés fizesse algo contra eles. O próprio Deus faz. Então Deus não precisa que a gente vá brigar, debater com essas pessoas. Nós devemos levar o Evangelho, ensinar o Evangelho. Se eles recusarem, que a gente abandone eles onde eles estiverem, viramos as costas, vamos embora e deixamos que o próprio Deus, ele tem... mas pode ser que não seja nessa vida, após a morte. Isso não cabe a nós.
o momento do julgamento, porque nós vemos na Bíblia que o povo reclamava que os ímpios estavam vivendo melhor, mas até onde é esse melhor? Aonde se limita esse melhor? Às vezes a pessoa quer viver a vida da maneira regada a esses prazeres terrenos, e nós somos tentados por isso. Então nós devemos ter o cuidado, porque quando você julga o homossexual pelo pecado da homossexualidade dele, você tem que se lembrar que a Bíblia não condena só a homossexualidade, ela condena o adúltero, ela condena o beberrão, ela condena a gula. Então, qual de nós não temos pecado? A Bíblia diz, né, que todos nós estamos destituídos da graça, porque nós nascemos com o pecado original, nós temos o pecado em nós. Por mais que você crê que você viva uma vida em santidade, você ainda assim é um pecador. A única salvação, onde nós estamos livres do pecado, é só em Cristo. E nossa missão é trazer essas pessoas para Cristo, não afastar mais ninguém de Cristo. Quando você compra uma briga com uma pessoa que vive esse tipo de vida, desses grupos LGBT e outras letras mais, quando você vai para uma briga, comprar, debater com essas pessoas que não estão dispostas a ouvir, e você não está disposto a entender essas pessoas, que às vezes elas sofrem muito, e tentar, que tem, é lógico, em todo lugar tem aqueles que são mais extremistas, mais expressivos, mais exaltados, vamos dizer assim, mas nós devemos fazer o quê? Se essas pessoas não querem ouvir o Evangelho, não vai comprar uma briga que você vai levar o Evangelho para uma briga, para um lugar que não é para o Evangelho estar. A nossa missão mas aí você também pode pensar assim, mas essas coisas aconteceram lá no Velho Testamento, no Novo Testamento. Não, as coisas mudam, não. Se você for para Atos dos Apóstolos 5:1, nós vemos a passagem de Ananias e Zafira, que eles também morreram instantaneamente, não por condenação humana, mas por condenação divina. E o que eles fizeram? Eles venderam um terreno que era deles e mentiram, foi simplesmente uma mentira, que deram a metade do valor do terreno, sendo que eles ofereceram o terreno, todo o valor do terreno, e na hora de doar, só doaram a metade. Então, o que foi? O terreno era deles, eles não tinham aquela obrigação, eles só mentiram e foram consumidos. Então, não cabe ao homem querer fazer esse tipo de luta, de justiça, de brigar, de chamar. Não, a gente deve, às vezes, muitas dessas pessoas precisam de um momento, de uma pessoa para conversar, para explicar qual que é o Evangelho, porque essas pessoas elas estão vivendo dessa forma, achando que o Evangelho é inimigo deles. E no Evangelho não é inimigo de nenhum pecado, de nenhum pecador. O Evangelho ele não é para levar inimizade a lugar nenhum. Pelo contrário, o Evangelho ele é para levar salvação. Se você vai para um ambiente de briga, de condenação, de guerra, você está eliminando pessoas que poderiam estar sendo salvas. E a palavra do Senhor diz que nós vamos prestar conta de cada pessoa que nós desviamos e perdemos. Nós temos a responsabilidade, principalmente os líderes, nós temos a responsabilidade de levar uma palavra de salvação. Não que
exclua ninguém. É uma palavra de inclusão. O Evangelho ele é exclusivo no sentido de ele ser uma coisa única de Deus para nós. Mas na aceitação das pessoas, do pecador, não do pecado. Ele é exclusivo, ele exclui o pecado, mas ele inclui o pecador. Então nós devemos ter esse cuidado de onde nós estamos levando o Evangelho, onde nós estamos levando a nossa palavra, aonde nós estamos, vamos dizer assim, dispensando a nossa palavra, a nossa força, o nosso momento que deveria ser de pregação do Evangelho. Jesus ele nos confiou a missão. Qual que é a nossa missão? É o ide. Está em Mateus 28, 19, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a nossa missão é ir e ensinar o Evangelho, e ensinar essas pessoas a guardar o Evangelho. Nós não devemos querer, vamos dizer, tirar o pecador do pecado. Nós devemos mostrar ao pecador como sair do pecado, porque você não vai conseguir tirar uma pessoa de uma vida de pecado. Isso é a função do Espírito. É o Espírito que convence o homem. Quando você mostra para ela o que Jesus fez, que os nossos pecados foram cravados naquela cruz, que ali naquela cruz tem uma salvação para essa pessoa, e você faz essa pessoa entender, perceber que você não é um inimigo, que você não está contra ela, pelo contrário, que você está lutando por ela, para ajudar que ela encontre a salvação, um lugar onde ela possa se agarrar. E esse lugar é Jesus, para a nossa salvação. Então, que nós venhamos a ter consciência sobre isso. Nós vamos prestar conta para o Senhor das pessoas que a Bíblia diz: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Mas essa pessoa está vivendo em pecado. O ladrão na cruz, na hora da morte, ele se arrependeu e foi salvo. Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso. Não é o tipo de vida que a pessoa levou ou leva que condena ela. O que condena a pessoa é a falta de arrependimento, é não aceitar Jesus. Então, eu queria deixar essa palavra e que nós venhamos refletir que é um momento que nós temos visto, o Brasil partiu para esse, vamos dizer assim, extremismo e essa divisão política, e isso está invadindo as igrejas e trazendo isso em questão de divisão dentro das igrejas, de combater o grupo LGBT e mais não sei o que lá, e ir para a briga. Não é para isso. O Evangelho não é para isso. Nós devemos levar essas pessoas que elas venham encontrar Jesus, a opção sexual delas, o Espírito que vai tratar. É o Espírito que vai tratar, não é eu, não é você que vai falar que ela tem que largar, que ela está abandonada. Não, a nossa obrigação de apresentar o Jesus que vai resgatar ela, e o Espírito que vai ajudar ela a sair desse tipo de pecado. Então, como diz Jesus, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Eu já tirei a pedra da minha mão há muito tempo. Hoje eu já não levanto a minha mão para tirar a pedra em mais ninguém. Em mais ninguém. Não só... eu vejo aí igual
a questão de Lázaro ou de outro, que o cara é estrupador, isso e aquilo. Tudo bem, mas isso aí a justiça dos homens julga, mas nós não temos direito de desejar a morte para uma pessoa. Que espécie de cristão que deseja a morte, que deseja exterminar um grupo de pessoas? Isso tem, assim, às vezes eu fico assustado de ver pessoas que eu até admiro, pessoas famosas até, do meio evangélico, mas pregar morte, pregar extermínio de pessoas. Onde está o evangelho nesse meio? Onde está Jesus no meio disso? Nós devemos colocar uma coisa: nós não trabalhamos para a igreja, nem para como é que eu vou dizer, para um grupo partidário, para uma bancada partidária. Nós não trabalhamos para nada disso. A nossa salvação, a nossa missão, o nosso trabalho é trabalhar para Jesus, é para o evangelho de Jesus Cristo. Não é evangelho de igreja, de bancada, nem evangelho político, partidário. Então, acho que já deu meia hora, já vai ficando extenso. Mas é o que eu queria deixar de mensagem para a gente refletir um pouco mais. Que evangelho nós estamos pregando? Que igreja é essa? A quem está servindo essa igreja? Porque não é essa igreja que o Senhor vem buscar. A igreja que o Senhor vem buscar é a igreja santa, imaculada, aquela igreja que perseverou as perseguições, não é a igreja que perseguiu. Jesus deixa claro que no final a verdadeira igreja ia ser perseguida. Então não se assuste se a sua igreja está sendo perseguida. A verdadeira igreja vai ser perseguida. Agora, se você está perseguindo, provavelmente você não faz parte da verdadeira igreja. Fique com Deus, em nome de Jesus. Obrigado por esse momento, por essas palavras. Pai amado e soberano, obrigado, Senhor, por esse momento, por esse vídeo. Que o Senhor venha trazer, Pai, uma reflexão para as pessoas que ouviram essa palavra, e que essa palavra venha tocar no coração de algum líder que ainda não tem dado conta de qual é a luta, de qual é a sua verdadeira igreja. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.